Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. A ideia é pintar, estampar o amarelo nas mais diversas resoluções, garantindo mais visibilidade à causa. Depressão não é frescura. Bom, é exatamente isso. Uma das coisas que é muito importante a gente salientar no sentido de que entender como é que tudo isso aconteceu. Como que surgiu, como é que hoje nós estamos aqui discutindo esse assunto que é tabu ainda, querendo ou não, mas tem uma história por trás disso. Como é que isso, geralmente as pessoas me perguntam, como é que isso começou, de onde surgiu, como foi que essa iniciativa chegou até nós, para que hoje nós todos estivéssemos discutindo sobre isso. Bom, essa história começa lá em 1994, tá? Nos Estados Unidos, uma pequena cidade dos Estados Unidos, onde tinha um jovem de 17 anos, que o nome dele era Mike Amy, e Mike era conhecido pelos colegas, ele era conhecido pelos professores, pelos pais, como um menino alegre, como um menino caridoso. Ele era apaixonado por mecânica, o pai dele era mecânico, ele era apaixonado por mecânica, e o pai dele tinha um Mustang amarelo, mas 68, muito, muito antigo. Por essa paixão, ele reformou todo esse carro e ele pintou de amarelo. Daí surgiu, né, aí todo mundo conheceu ele na cidade como o Mike do Mustang amarelo. E aí acontece que um fatídico dia, Mike tira a própria vida, né? E as pessoas começam a se perguntar, mas como assim? Ele era uma pessoa alegre, ele era um menino, né? Não apresentou sinais, e os amigos, a família começou a se questionar, o que pode ser feito? O que podemos fazer? O que foi que nós não vimos? O que foi que aconteceu que a gente não viu, não percebemos? E aí foi no funeral dele, os colegas dele tiveram uma iniciativa simples. Eles escreveram 500 bilhetes, 500 cartõezinhos e adicionaram uma fitinha amarela, que é aquele lacinho amarelo que nós temos do Setembro Amarelo. E nesses cartões tinha apenas uma frase: se vocês precisarem de ajuda, procure. E aí acontece que com essa simples atitude, as pessoas começaram a pegar esses cartões e a distribuir. Foi chegando nas escolas através, né, da iniciativa com pedido de ajuda, foram chegando aos amigos, foram chegando às famílias, inclusive aos pais de Mike. Eles começaram a receber inúmeras cartas, toneladas de cartas com pedidos de ajuda. E aí eles começaram a se perguntar: falar é possível, prevenir é possível. E aí isso ultrapassa barreiras estaduais, e um dia um diretor de uma escola de um outro estado recebe um pedido de ajuda através desse bilhete. Então eles começaram a perceber e a fazer essas campanhas entre si, essa discussão entre si, nessa compreensão. Acontece que isso acontece tudo lá no ano de 1994, apenas em 2003 é que a Organização Mundial de Saúde reconhece que é importante e que é possível prevenir o suicídio, como? Falando. E aí eles institulam, né, coloca o dia 10 de setembro como Dia Internacional de Prevenção. Ou seja, a gente está aqui devido a essa história que aconteceu lá nos Estados Unidos e que a gente vem comprovando cada ano que se passa, que quanto mais você fala, mais você discute, mais você mostra possibilidades de acolhimento, possibilidades de ajuda, possibilidades de tratamento, a gente tem como prevenir o suicídio. Jaqueline, e como que a gente pode ajudar quem está precisando de ajuda? Então, como a doutora Antônia falou anteriormente, o intuito da campanha é essa questão da conscientização, de mostrar mais visibilidade à questão do Setembro Amarelo e deixar frisado que é importante falar sobre suicídio não só no mês de setembro, e sim nos outros 365 dias do ano, né? Então, as formas de prevenção entender o que é mito, o que é verdade, mostrar para essas pessoas que existem pontos de apoio, né, centros de apoio que elas podem estar recorrendo, procurando ajuda, né, e entender também que quem está em sofrimento não é só quem sofre de uma depressão, de uma ansiedade patológica, quem tem ideação, e sim toda a sociedade em geral. A família sofre, os amigos sofrem, né? Então é um sofrimento mútuo. Como ajudar? As pessoas precisam entender que elas não precisam passar por todo esse sofrimento sozinho, né? Então,
você vai entendendo, quanto mais você entende, mais você fala sobre o fenômeno suicídio, maiores os índices de prevenção, né? A gente vê nas estatísticas que 90% dos casos de suicídio, eles podem ser prevenidos. E como é que eles podem ser prevenidos, Jaqueline? Entendendo, né, o que leva, entre aspas, porque o suicídio ele não tem uma causa específica, né? O suicídio é uma vida marcada de sofrimento, né, naquela pessoa. Então, são situações que vêm desencadeando aquele fator que a gente considera patológico, uma depressão, né? Uma ansiedade, a questão da automutilação nas escolas também são sinais de alertas que devem ser observados nessas adolescentes. E aí, trabalhando exatamente nisso, para ter a questão da prevenção. Como é que o município está trabalhando essa campanha nas escolas? Como é que tá? Nós estamos no 3º ano da campanha. O primeiro ano nós tivemos a iniciativa, aconteceu apenas entre as paredes do CAPS, e foi quando a gente percebeu que a gente precisava sair dali, trazer para fora, né, essa questão dessa movimentação. Então, ano passado a gente já teve a iniciativa de fazer caminhadas. Desde o ano passado a gente começou a fazer palestra nas escolas. Ano passado a gente abordou apenas as escolas municipais de ensino fundamental maior, mas começou a surgir muitas demandas, tanto para atendimento como as escolas pedindo essa ajuda, essa orientação. Esse ano a gente já abordou escolas fundamental maior, município e interior, e escolas estaduais também. A gente fez esse trabalho. Ainda não finalizamos, né, porque nós ainda teremos palestras até o dia 19, e dia 20 a gente tem a caminhada, que é importante aproveitar e convidar todo mundo para participar às 16h30 no retorno, com sentido à praça. A gente vai ter alguns momentos durante esse período, inclusive na chegada, a gente vai ter alguns momentos também alertando sobre essa questão do suicídio, de como é que a gente pode fazer para prevenir. Então, a gente está trabalhando, né, em todos, abordando o município, o interior, e em todas as escolas. Esse ano a gente conseguiu fazer assim. Contudo, a gente já tem demandas para o próximo ano. Esse ano a gente iniciou dia 14 de agosto, para vocês terem uma ideia. A gente está finalizando agora dia 20 de setembro com a caminhada, mas ainda ficou muitas pessoas solicitando e desejando, muitas escolas que a gente não conseguiu abordar. Então, cada vez mais a gente vai precisar de mais tempo, que é justamente essa intenção, essa noção de que podemos fazer alguma coisa. Começou bem mais cedo nesse ano, em agosto, não foi? A gente começou a campanha dia 14 de agosto, devido isso, ano passado, a gente sentiu essa necessidade de começar mais cedo, por conta da demanda nas escolas, tem crescido bastante no nosso município, né? Mas é sempre importante falar, eu sempre friso muito isso, que o nosso município ele tem evoluído muito em relação a isso, né? Em algumas escolas, em algumas cidades e capitais grandes mesmo, a gente vê filas enormes em centros de apoio, né? No CAPS, e as pessoas não conseguem ter esse acesso com psicólogo. E no CAPS de Vitorino Freire não, tem psicólogo de segunda a sexta-feira, tem o Dr. Saulo, que atende na quinta-feira. Então, querendo ou não, o nosso município está tendo esse suporte e essa visibilidade maior, esse cuidado. E eu acredito que essa questão do acolhimento, né, do ouvir atentamente, do não julgamento, também são um dos fatores que potencializam a questão da prevenção, né, tendo em vista que o suicídio ele já é visto como um caso de saúde pública, né, porque tem sido uma das maiores causas de morte no Brasil e no mundo, né, e para a gente mais que triplicou. Então são casos realmente são dados gritantes e alarmantes. E a gente percebe que no nosso município os adolescentes eles vêm sofrendo, né? Nas escolas tem casos de automutilação muito recorrente. Então a gente tem que desmistificar, né? Achar que suicídio é um tabu e não se deve levar para as escolas. Porque antigamente a gente via que as escolas elas tinham realmente uma resistência em falar sobre suicídio, porque por achar que falando aumentaria os índices. E não é. Quanto mais se fala, mais se entende e mais a gente consegue ajudar esses jovens que estão passando por sofrimento. Então as solicitações das escolas têm sido recorrentes para a gente no CAPS, né? Tanto eu quanto a Antônia atendemos muitos pacientes das escolas de Vitorino Freire e do interior. Então, as demandas têm crescido. Eu costumo dizer também que, desde o ano passado, pelo menos para mim, os meus pacientes aumentaram bastante, né?
É ruim, Jaqueline? Não, eu acredito que não seja ruim. Eu acredito que a campanha de Setembro Amarelo, né, tem sido uma forma de mostrar para essas pessoas que elas têm onde recorrerem, né? Porque antes elas achavam que não poderiam ser ajudadas e hoje tem melhorado bastante isso no nosso município. Para fechar, qual a mensagem que você deixa para quem está em casa, para o espectador que está assistindo a gente agora? É aquilo que a gente já vem falando, né? Aquilo que a Jaqueline falou, com relação a, se precisar, procure ajuda. É preciso prestar atenção nos sinais, é preciso prestar atenção nos sintomas. As pessoas, geralmente, elas vão sinalizar. Quando, às vezes, a gente precisa, a Jaqueline até mencionou os mitos e as verdades a respeito do suicídio. Geralmente, o que a gente tem? Uma pessoa, ela está passando por um momento difícil, que é como também ela já falou, a causa é multifatorial, envolve, né, questões psicológicas, envolve questões biológicas, envolve questões sociais. Então, às vezes, acontece de que a pessoa terminou um relacionamento e aí ela vai e tenta o suicídio. Qual que é a fala da população em geral? Porque terminou com um namorado, ela se suicidou. Não é causa única. Existem fatores eliciadores. O fim do relacionamento pode ter eliciado a atitude, mas não é essa a causa. Se a gente for investigar, a causa é bem mais profunda. E se a gente for investigar, essa pessoa sinalizou. E então, às vezes, as pessoas têm a frase, é para chamar a atenção. Mas é para chamar a atenção no sentido de, eu estou precisando de ajuda. Falam, eles sinalizam, eles pedem. Hoje a gente tem o WhatsApp, por exemplo, o Instagram, Facebook, você percebe o quanto isso se torna mais evidente e gritante a forma como as pessoas estão pedindo ajuda. Então, é necessário a gente prestar atenção nesses sinais. A pessoa, geralmente, todo suicida é depressivo, gente. Ou ele tem transtornos mentais com comportamentos impulsivos. A depressão é importante a gente entender que ela sinaliza também. Isolamento, deixar de fazer aquilo que eu gostava de fazer, eu não faço mais. Eu tenho um colega, ele jogava futebol e agora ele não vai mais. Eu vou convidar, eu vou lá, eu convido, ele se recusa, ele começa a se isolar, começa a se afastar dos amigos, começa a ter baixo rendimento escolar, agressividade, irritabilidade. Geralmente são comportamentos muito comuns entre eles. E aí a gente começa, através desses sinais e sintomas, você começa a perceber. Muitas vezes, o que acontece quando a gente fala da adolescência, por exemplo? Porque a gente, além de tudo, nós temos fatores de riscos. E idade é um fator de risco, tá? Para suicídio. Dos 14 aos 29 anos, são idades e fatores de risco no sentido de que são fases de desenvolvimento em que nós estamos e durante esse nosso desenvolvimento, a gente vai ter que abordar todos os nossos problemas, os nossos anseios com relação ao futuro, todas as nossas expectativas e é importante a gente entender, ninguém é igual a ninguém. Mas fulano passou, outra fala, né, outro mito, fulano já passou por isso, coisas muito mais difíceis, nem por isso morreu. Você não é o fulano. Precisamos respeitar a subjetividade do outro. E é importante a gente entender esse outro nessa subjetividade dele. Então, eu preciso aprender a procurar identificar meus próprios sinais e os meus próprios sintomas. Procurar ajuda. Estar sozinho, não. A partir do momento que você procura ajuda, você não está mais sozinho. Você vai ter uma equipe. Nós, do CAPS, eu me orgulho muito em dizer que faço parte, né, dessa equipe, porque somos 2 psicólogas, nós temos o psiquiatra, que é o Dr. Saulo Maciel, nós temos a enfermeira, que é a Mariana, que são pessoas que estão sempre disponíveis. Nós temos o coordenador, que é o Germano Júnior, nós temos a Brenda, que é a farmacêutica. Então, é toda uma equipe mobilizada em função do paciente. A gente não tem horário, principalmente porque a gente está tendo uns casos muito graves, eu tenho pacientes em estados muito avançados, então, principalmente a Mariana corre muito comigo, eu quero aqui aproveitar para agradecer e dizer que eu sinto falta dela aqui nesse momento, porque ela é acostumada de ter que deixar filho pequeno, porque eu digo, olha, eu recebi uma ligação assim, e isso pode ser 9 horas da noite, 9h30 da noite, nós temos que ir ou na casa do paciente, temos que ficar com o paciente nunca em crise suicida, em hipótese alguma, deixe ele sozinho. Em hipótese alguma, ele pode ficar sozinho. Segunda dica, gente, retire, eu tenho dentro da minha casa alguém que tem pensamentos suicidas, planejamentos suicidas, porque eu preciso perguntar. Não tenham medo de perguntar. Ele fala que vai se matar, ele fala que vai morrer.
Você já pensou em como fazer isso? Por quê? Porque eu preciso retirar todos os meios que ele possa utilizar como recurso. Então, é dentro das famílias que a gente trabalha. A gente trabalha, como a Jaqueline disse, com o paciente, e o apoio da família é fundamental, porque sem o apoio da família, a gente fica de mãos atadas, porque a gente não está lá no momento da crise dele. Então, a família precisa ter conhecimento. Então, a gente faz esse trabalho com essa família de orientação sobre os riscos, retirar todas as possibilidades que ele tenha de conseguir fazer o ato no momento de impulsividade. Então, esse acompanhamento, ele é múltiplo. Nós temos os profissionais que estão dispostos, mas não conseguiremos fazer nada sem a família. O paciente, como você perguntou de início, o paciente muitas vezes se recusa. Por quê? Preconceito. Ele vai ser estigmatizado, ele vai ser, julgado. E uma fala que é outra coisa, que quando a gente, em hipótese alguma, a gente deve falar isso. Falamos, inconscientemente eu espero, que é a respeito de, isso é falta de Deus. Não é falta de Deus. A gente ouve muito isso. É doença, é grave, é dor e é sofrimento. Às vezes perdeu a fé. E a pessoa já não tem nada, e ela perdeu a fé. É um dos fatores, nós temos os fatores de riscos. Um dos fatores de risco, nós temos uns fatores que são o que a gente chama de 4Ds, que é a depressão. Lembra que o suicídio ele vem sempre associado geralmente a um transtorno, tá? Então, depressão, desamparo, desesperança, porque ele perdeu a fé, ele não acredita que o problema dele tenha solução, ele não acredita que aquela dor possa ser aliviada, então ele perde essa fé fragilizada, mas a nossa fé enquanto ser humano é frágil, né? É bíblico, se você tiver fé do tamanho de um grão de areia, você move uma montanha, então não é só a fé dele que é fragilizada, a nossa também é. Então é importante a gente entender isso é preconceito, então eles têm medo de procurar ajuda. Por quê? Porque eu vou ser estigmatizado. E aí eu vou ser visto como alguém que quer chamar a atenção. Eu vou ser visto como alguém que, é falta de Deus. E a pessoa já não tem nada. Ela já está desesperada, já está depressiva, já está desesperançada. E aí ela ainda ter que conviver com, nem Deus está do meu lado. Cuidado com as nossas falas. Nós temos o poder de ajudar, me oferecendo. Ajudo como? Oferece ajuda, posso te acompanhar ao CAPS, posso te levar ao atendimento, posso ficar com a pessoa em momentos difíceis. E eu posso, é um dia de sábado, é um dia de domingo, posso ficar com essa pessoa, fazer companhia para essa pessoa, tá sempre chamando essa pessoa para conversar, está ganhando tempo. E quando a pessoa diz que não quer ajuda e que não tem que não sofre desse problema? Dificilmente eles vão dizer que eles não querem. Primeiro, a gente ouve muito. A primeira fala que eles têm é essa de dizer, eu não preciso de ajuda. Mas é muito interessante tu olhar a ambivalência, porque ele não precisa de ajuda, mas ele coloca lá no status que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que está passando por isso, que está passando por aquilo. Então você percebe, ele quer alguém que olhe, ele quer alguém que preste atenção, ele quer alguém que ofereça ajuda, tá? Ele pode se negar? Pode. Mas a maior parte é a gente entender o que eu fiz para melhorar isso. O que eu fiz para modificar isso? Qual que foi a minha contribuição? Mesmo que o outro se negue, mas eu estive lá, eu ofereci, eu estendi. A gente tem pacientes que a gente vai uma vez e ele não vai mais. Eu faço busca ativa quando é o paciente de risco, eu posso insistir, mas ele pode não aceitar. Mas o que importa não é a reação dele, é como eu estou reagindo diante da reação dele. É isso que a gente tem que avaliar, porque é importante que a gente entenda isso. Tá? O paciente ele pode se negar, pode, mas muito raramente um suicida, um depressivo que está passando por momentos de tristeza, ele vai se recusar, mas tem casos. Tá? Tem casos em que eles podem se recusar, mas mesmo assim, a gente fazendo a nossa parte e ele não aceitando, eu fiz o que eu podia fazer da melhor forma que eu podia fazer. E eu acho que é isso que tem que ficar. É qual que é a nossa parte de contribuição nisso, né? Se nós estamos satisfeitos com as nossas atitudes. Porque o que o outro vai fazer com o que eu faço, eu não posso controlar. Mas o que é meu, os meus comportamentos e como eu estou reagindo diante disso, eu posso. Tá? Vamos aproveitar e vamos convidar as pessoas para participarem na próxima sexta-feira dessa grande caminhada.
Pronto, então, eu quero convidar todos vocês, né, a população de Vitorino Freire, pais, amigos, diretores, professores das escolas do município, estar com a gente nessa caminhada que é de suma importância, né, para os nossos jovens, para a nossa sociedade. A gente está querendo vai iniciar a caminhada 4h30, 5 horas da tarde, né, com o intuito mesmo de conscientizar essas pessoas e de mostrar que existem outras possibilidades, outros viés. A gente entende que o suicídio, ele retrata uma dor psíquica muito intolerável, né? Que muitas vezes, por mais que a gente diga e chame aquela pessoa e mostre para aquela pessoa que existem outras possibilidades, ela acaba, por vezes, às vezes, se negando. Mas eu sempre costumo dizer o quê? Ela se nega o primeiro momento. Mas como a doutora Antônia falou, quando você insiste com aquela pessoa, ela entende, ela percebe que ela pode e que ela deve, tem alguém ali preocupado com ela, sabe, se importando com ela. Porque é um dos fatores que mais fazem aquela pessoa sofrer, o sentimento de culpa, o sentimento que ninguém se preocupa com ela, né? Então, o sentimento de ser um fardo, principalmente. A minha família está fazendo tudo por mim, mesmo assim, eu não consigo pensar em outra possibilidade. Então, ela acaba se culpando muito. Então, a gente vem por meio da TV, né, mostrar a visibilidade que se deve dar para essas pessoas, para esse assunto, que é o suicídio. Desmistificar e tirar o suicídio como se fosse um tabu, né? Então, essa campanha eu acredito que vai ser muito positiva, né, para o nosso município, de forma que vai mostrar para as pessoas, que irá mostrar para as pessoas que elas podem ser ajudadas, que elas têm centros de apoio para procurarem, para recorrerem. Então, de antemão, eu já agradeço a visibilidade, né, da TV para você. É muito importante a gente estar sempre mostrando que o nosso município, ele está focado naquelas pessoas que sofrem, que eles não estão sozinhos e que a gente está aqui para ajudar, né? O CAPS está de portas abertas, toda a nossa equipe, como a Antônia falou, é multi. Né? Tá todo mundo enfermeiro, terapeuta ocupacional, né? Todo mundo junto nessa luta, que não é uma luta fácil, por algum problema, por alguma dor psicológica, é algo muito difícil, é algo muito doloroso. Então a equipe do CAPS, ela tá junto com o município em prol dessas pessoas, né? E eu só tenho a agradecer. A gente também agradece, que assunto importante. Quanto mais a gente fala, mais a gente sente vontade, desejo de falar. Só falando com relação a uma questão onde eu procurar ajuda, né, que é com relação, além do CAPS que a gente tem aqui no município, nós pode procurar os profissionais da saúde da família nos interiores, tá? Procurar o agente de saúde, procura a CS da localização de vocês, do interior de vocês, que eles fazem esse encaminhamento, eles trazem isso até nós. Além disso, além do CAPS, além da saúde, do núcleo da saúde da família, desses profissionais, nós temos também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é muito importante a gente falar disso, afinal de contas, essa campanha começa aqui no Brasil em 2015, com mais força, com o apoio desse Centro de Valorização da Vida, com o apoio do Conselho Federal de Medicina e com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então é importante, o CVV, ele funciona 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, o número é 188, você pode ligar de celular e você pode ligar a qualquer hora, sem custo nenhum, a ligação é gratuita, e pedir ajuda. Então tá com problema, tá passando por uma situação difícil, é final de semana, é meia-noite, é 1 da manhã, ligue. Vai ter uma pessoa treinada do outro lado da linha para lhe acolher, para lhe entender e dar as orientações necessárias que você precisa naquele momento. É uma equipe altamente especializada, né, para receber essas ligações de emergências, porque às vezes a pessoa não tem como recorrer a outro apoio, e o CVV está aí disponibilizando essa atenção maior para as pessoas que estão em sofrimento.